Fala galera, vou fazer um review super sincero para vocês sobre a nova inteligência artificial chamada DeepSeek, acho que eu pronunciei certo, que aí está gerando vários prejuízos nos Estados Unidos, tá uma concorrência, uma falácia aí sobre essa inteligência artificial que está roubando a vaga do chat GPT, tá? Eu vou fazer um review extremamente sincero aqui com vocês, não vou puxar saco para ninguém, mas vou falar da minha realidade. Pode ser que sirva para você algumas coisas e pode ser que para mim sirva para outras coisas, certo? Então vou compartilhar minha tela com vocês aqui e lembrando, esse é o meu ponto de vista, você pode discordar de mim, você pode trabalhar com outra coisa, o seu dia a dia pode ser diferente e você não vê as mesmas funcionalidades do que eu, tá? A princípio, esse aqui é o site deles, deepseek.com, tem todas as informações aqui, talvez a maioria das pessoas não entendam muito sobre isso, confesso para você que eu não entendo sobre tudo, tá? E eu não consegui criar conta aqui dentro do site, tá? Então, eu cliquei e abriu, porque eu já criei minha conta, mas quando eu estava criando a conta aqui, estava dando erro no meu e-mail, então ele pede para você adicionar o e-mail ali e o número, e eu não estava conseguindo fazer isso, então foi preciso baixar dentro do celular, criar pelo celular para depois eu conseguir acessar pelo computador. Então eu tive esse probleminha, tá? Então essa é a minha primeira experiência aí, eu até deixei para testar depois, por isso que eu demorei a gravar esse vídeo. Mas criei a conta no celular, depois abri aqui e foi isso. Mas não consegui criar pelo PC, certo? Essa aqui é a parte interna dele, onde você acessa, você conversa. Aqui embaixo da minha imagem tem somente o meu nome e o acesso para o aplicativo. Parece que eles forçam a gente a utilizar o aplicativo, né? As teorias da conspiração aí vão dizer que é porque eles querem os nossos dados, né? Com certeza, mas enfim. E aqui é semelhante ao chat GPT, né? Você vai conversar aqui, ele vai te responder, ter as mesmas funcionalidades. Eu já testei aqui algumas coisas, né? Eu mandei um olá aqui para ele. Uma das coisas que eu não testei ainda, que eu vou testar agora com vocês em tempo real, é sobre imagem. Não, vou botar um cálculo aqui, com a equação de primeiro grau. Vamos ver aqui. Eu não testei ainda sobre as imagens, tá? Então, essa foi a única coisa que eu não testei antes de gravar esse vídeo. Se na funcionalidade gratuita, o DeepSeek, ele consegue interpretar aquilo que tem dentro da imagem, certo? Vou pegar esse cálculo aqui. A gente sabe, galera que já testou o ChatGPT algumas vezes, que você tem uma dificuldade, certo? Com cálculos, o ChatGPT ele nunca é preciso. E agora eu acabei de descobrir um dos pontos positivos em relação ao DeepSeek, tá? Então eu fiz essa conversa aqui entre ele e o ChatGPT e eu vou trazer isso para o contexto do dia a dia. Vamos lá. Aqui é um pouco improvável de você criar algumas coisas. Eu fiz até uma pergunta para ele sobre como eu teria um melhor desempenho com essa IA. Então ele vai falar aqui sobre ser didático, específico, enfim. Eu perguntei para ele se tem um limite de conversa, se ele consegue puxar dados específicos, que eu já tenha passado para ele. Eu não sei se no chat você já usou o chat GPT dessa forma, mas você consegue mencionar as conversas que você já teve anteriormente com o chat GPT em uma nova conversa. Simplesmente apertando barra, essa barra aqui, você consegue mencionar uma conversa ou mencionar um outro chat GPT que você tem criado, num agente que você tem criado. Então ele não possui essa funcionalidade, ele não registra ali as conversas, tá? Eu coloquei aqui sobre isso das conversas. Outra pergunta que eu fiz foi se eu consigo criar um agente com ele. Então, dentro do chat GPT, eu vou até abrir meu chat aqui para você, você consegue criar alguns agentes. Você tem a opção, claro, na opção paga, você paga o chat GPT ali, $20 por mês, e você consegue criar o seu próprio agente, alimentando ele com informações, ele vai acabar se tornando especialista naquilo, e tudo que você fizer de pergunta para ele, ele vai te responder. Então, o DeepSeek não tem essa funcionalidade nem paga, eu até questionei ele sobre isso,
E eu perguntei sobre alguns requisitos também de programação. Isso, se você for programar, se você utiliza o N8N, pode ser útil, tá? É que você consegue pegar os dados e integrar dentro do seu próprio servidor para você criar um agente de inteligência artificial, o seu próprio GPT, certo? Para você comercializar aquilo. Porém, ele não deixa claro custos. Eu até questionei aqui, pedi para ele fazer uma comparação de custos. E ele não traz essas informações, ele pede para você entrar em contato com os especialistas, entrar em contato com a empresa para saber essas informações. Então a gente tem os dados do GPT, mas não tem os dados sobre o DeepSeek. Pode ser que no futuro eles tragam essa opção também de você criar os seus agentes aqui, como tem no ChatGPT, mas atualmente não tem isso. O outro ponto positivo que eu encontrei aqui é porque no modelo gratuito ele já lê imagens, né? Não vou fazer esse cálculo aqui, tá? Mas ele já lê imagens. Ou seja, para você fazer com que o ChatGPT leia imagens, você precisa usar a conta paga. Fazendo até outro teste aqui ao vivo com vocês. Eu vou pedir para ele digitar aqui o que tem nessa planilha. Vamos ver se ele escreve. Que é outra coisa que o ChatGPT também faz, que é o formato de tabela. Então ele já está fazendo aqui, perfeitamente lendo a imagem. Esse recurso o ChatGPT consegue fazer, mas somente na conta paga. Então, qual a minha conclusão final a respeito do DeepSeek? Se você utiliza alguns recursos de marketing, enfim, de gestão, que você precisa de um agente específico, como é o meu caso, eu criei agentes sobre tráfego pago, eu criei agentes sobre N8N, eu criei agentes sobre o ClickUp, e ali eu questiono algumas coisas, tanto técnicas como estratégicas e operacionais para esses agentes, e eu tenho uma resposta tendo absoluta certeza que ele tem um conhecimento para aquilo, certo? Por conta que eu alimentei ele com documentos, eu alimentei ele com informações. Mas eu utilizo uma conta Pro, o ChatGPT pago aqui os $20 por mês, por usuário, certo? No DeepSeek eu não consigo fazer isso, mas para o dia a dia, a respeito de ler imagens, pedir para ele escrever algo, pedir para ele reformular um texto, pedir para ele criar uma tabela como eu fiz aqui, vale muito mais a pena utilizar essa ferramenta porque você não precisa pagar para isso. E o fato de ler imagens é algo muito necessário no meu dia a dia, dentro do ChatGPT, eu só posso utilizar isso se eu pagar, né? Então, quando eu descobri o ChatGPT, a primeira coisa que eu queria fazer é ler imagens. Então, isso me motivou a pagar e depois a criar os meus agentes, porque eu descobri os agentes depois de saber que ele só lia, de pagar para conhecer ali esse serviço de leitura de imagem. Então, como já tem esse gratuito, para você utilizar no seu dia a dia, seja para ler uma nota, seja para ler uma planilha, reescrever um texto, acho super válido. No seu caso, vai ser melhor o DeepSeek. Mas, se você precisa de um agente, talvez, e você não tem conhecimento de programação para você criar o seu banco de dados junto ao seu servidor, vale muito mais a pena você utilizar o ChatGPT. Então é isso, pessoal. Esse é o meu review extremamente sincero para vocês. Eu não vou utilizar o DeepSeek, pelo menos não por enquanto, apesar de ter gostado bastante dele. Para o meu dia a dia é mais útil pagar o ChatGPT, pelo menos por enquanto. Mas deixa aqui nos comentários aquilo que você achou, se você já testou, e qual a sua expectativa para essa guerra aí de inteligência artificial e como a gente vai se beneficiar disso tudo. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, que sempre a gente vai estar atualizando aqui, tanto sobre IA, como chatbots, como estratégias de marketing digital. Tamo junto.